Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui você fala com o Rafael Ramos e nós estamos em mais um Imparável Cast, no nosso oitavo episódio da segunda temporada. Hoje com meu grande amigo Fernandinho Valgas e com sempre meu petista hoje, né? Óculos vermelho, blusa vermelha. Fala com você um negócio, viu? Tiago Pereira, apresente o nosso ilustre convidado Obrigado, grande meu co-host Rafael. petista. Vou apresentar o nosso convidado aqui, Brás Diniz Dias de Andrade Júnior, nascido em Itabira, filho mais novo de 7 irmãos, mãe do lar e pai do comerciário, 2 empreendedores da vida. Iniciou sua trajetória profissional ajudando teu pai em seus negócios no contraturno do colégio e aos 16 como aprendiz do Senai, onde se formou eletricista. E aí a história do Brás, para resumir aqui, porque nosso convidado tem um currículo extenso, de filho mais novo de 7 irmãos, a gerente do Senai Sete Lagoas e fundador da IP Technologic. Então, seja bem-vindo, Brás, ao nosso Imparável Cash. Obrigado, Thiago. Cara, é uma honra estar aqui. Eu sou um primeiro fã do podcast. Já escutei todos os episódios. Para não falar que foram todos, o último eu ainda não consegui, o último publicado. Mas eu corro escutando o podcast de vocês. Eu acredito muito que a gente tem que valorizar. Guru de longe está por fora, né? Eu gosto da galera que faz as coisas aqui perto e quem faz coisa boa. Então o podcast é muito legal, gosto muito de acompanhar desde o início. Então, fico muito feliz com o convite e bora lá, bora conversar, bater um papo legal. Ótimo. E hoje nós temos o nosso convidado, que a gente já está chamando o Fernando Vargas, do nosso Nicoleles do Imparável Nada Cash. disso, é o nosso Fernandinho Valgas. Não vem com essa, não. Diga, Fernando, seja bem-vindo. Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. É mais um prazer estar aqui com vocês no podcast. E é uma honra muito grande estar aqui acrescentando conhecimento nesse podcast, porque quando eu fui convidado para ele, eu me senti muito honrado de falar um pouco do Senai, que realmente foi um marco na minha vida. Então, eu tenho algumas visões importantes e espero estar contribuindo com vocês aqui neste podcast de hoje. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e também com vocês que estão assistindo do outro lado. Um abraço. E já começando, Brás, conta um pouquinho da sua história, como foi a sua origem, seus primeiros passos. Conta para a turma aqui. Então, Thiago, a gente tem uma origem, uma história que nunca começa na gente, né? Por isso que quando você me pediu uma mini bio, eu fiz questão de falar sobre um pouquinho dessa origem antes. Porque meritocracia vai além daquilo que a gente constrói. Tem gente que constrói pela gente antes da gente chegar no mundo. E uma grande honra que eu tenho, e falei, sou filho mais jovem de 7. Meus 6 irmãos contribuíram muito para a minha trajetória, para a minha formação como ser humano. E minha mãe e meu pai. Minha mãe, pessoa mais doce e incrível do mundo, que conseguiu unir a família cheia de conflitos e cheia de situações a vida toda, sempre uniu a família. E meu pai, cara, é um grande empreendedor da vida. Meu pai, com 7 anos, já trabalhava em Cavoeira, na zona rural de Itabira, ali, Santa Maria de Itabira, ajudando o avô, né, o meu avô, ajudando o pai dele. E aos 13, o meu avô faleceu e meu pai, junto com alguns irmãos, foram cuidar da família, né? E catireiro. A vida inteira empreendedor. Ele fala que o primeiro negócio que ele fez foi trocar, na época podia, né? Pegar passarinho ao sapão. E ele pegou uns 9 passarinhos ao sapão, trocou num relógio de pulso. Oh. E aí, isso ele tinha 9 anos de idade. E assim começou a trajetória de Catiras. E foi um empreendedor que, ao longo da vida, conseguiu criar, né, 7 filhos com muita honra e com valor no trabalho. E eu, né, não tão promissor assim, ao longo da minha adolescência, tive minha trajetória mudada, né? A gente sempre ajudou meu pai nos negócios, desde novo, todos os meus irmãos, né? Meu pai me mexia com construção, a gente ia ajudar como ajudante pedreiro. Meu pai mexeu com imobiliário, a gente ia para o escritório ajudar a digitar um contrato. Então, ele sempre prezou o trabalho como um grande valor do homem. E, aos 16, comecei a fazer Senai. Minha história com o Senai é muito engraçada, porque eu queria estudar, não gostava muito, não via significado.
E meu irmão, mais velho que eu, o Léo, passou no Coltec, Colégio Técnico do FMG. Minha mãe falou, e você, filhão? Vai fazer o que da vida? Me deu uma pressão. Aí eu fui lá no Senai, cara. Fui lá no Senai e falei assim, tem curso de quê aí? Esses que recebe, né? A gente escuta muitos alunos falando isso. E não foi um excelente aluno nesse primeiro curso. Mas o meu instrutor do Senai na época, o Tião, foi me mostrando significado em estudar. E a partir dali eu comecei a realmente querer estudar e gostar de estudar. Com o tempo fui descobrindo um pouquinho de algumas neurodivergências e por que eu era desse jeito na adolescência. Mas quando... E hoje, né, aí estou pós-graduado, iniciei mestrado, então a gente vai entendendo realmente o valor da educação. Fui para a indústria, trabalhei na indústria há muito tempo como eletricista, na área de automação, empreendi aos 18 anos, quebrei minha primeira empresa aos 20, né? Eu e meu irmão, meu pai mexia com ferro velho nessa época, desmanche de carro, né? Comprava carro no leilão e vendia peça. Eu e meu irmão, meu irmão mais como sócio prioritário ali, eu ajudando, viramos sócios nesse ferro velho, compramos na mão do meu pai. E aí, com 20 anos, meu irmão teve uma oportunidade de trabalho, foi para o Pará, e eu administrando o negócio sozinho ali, muito inexperiente, com 20 anos, falando assim, é melhor quebrar antes de virar dívida, melhor fechar. E aí voltei para o mercado, para a indústria, e entrei no Senai em 2013, como profissional, como instrutor na área de eletroeletrônica. E aí eu sou apaixonado com essa história, apaixonado com o que a gente faz no Senai, com a minha profissão, com a educação. Fui instrutor de eletroeletrônica e automação por alguns anos. Depois atuei com consultoria dentro de várias indústrias, consultoria de melhoria de processo produtivo, eficiência energética. Nesse período, lecionei em universidades também. Me mudei para Araxá, me casei com minha esposa. Era de Araxá, então? Minha esposa é de Itabira. Na verdade, ela é de Almenara, mas eu conheci ela em Itabira. A gente se conheceu lá. É o destino. Isso aí. Aí me casei, nos mudamos para Araxá. Lá eu passei no processo seletivo interno do Senai como supervisor técnico, moramos lá por 7 anos e já estou há 2 anos aqui, né, na gerência do Senai de Sete Lagoas. Então, uma trajetória muito legal que eu sou muito orgulhoso de fazer isso, porque se conecta muito com o meu propósito de vida. O que a gente faz no Senai tem muito a ver com o que eu gosto de fazer na minha vida. Foi boa. Show. Preciso só concluir uma parte do empreendimento, Rafael. Agora, desculpa, meu amigo, pode continuar. Só para poder, né, eu sei que aqui uma das coisas dos imparáveis aqui são que são todos empreendedores e eu tenho as minhas facetas de empreendedor também. Quando, há um tempo atrás, abrimos uma empresa que é a IP Technology, né, lá em Araxá, ligada ao objetivo principal é a gente atuar na construção civil de alto padrão com automação residencial. Legal. Então, é um projeto muito legal. Na minha vinda para Sete Lagoas, eu dei uma pausa nesse projeto para focar na minha vida, para focar num projeto pessoal que se consolidou há 3 meses, né, que é me tornar pai. Essa foi a maior promoção da vida. Manda um abraço para ela aí, ó. Isso aí. Abraço. Layara, amor da minha vida, e Laurinha, minha pequena, apaixonado, gente. Bem-vindo, Laurinha. É isso aí. Então, fui promovido a pai. Legal. É o grande empreendimento, hein, cara? Isso é da vida agora, hein? E aí, IP Technology, ano que vem a gente volta aí. Fica o spoiler. Amém. Bom, vamos lá. Gente, contar um pouco da história do Braz aqui também. O Braz, a gente conheceu as palestras da CI, pela vida aí, pelo Thiago também. A gente teve... É engraçado, Fernandinho, que quando a gente encontra pessoas do Senai, não existe inimizade. Se você fez Senai, você sabe que é uma pessoa boa. Isso é engraçado pra caramba, porque, pô, é do Senai, peraí, tá? É dos meus, entendeu? E é muito engraçado isso. E o Braz, ele é um telespectador assíduo aqui do Imparável Cast. Ele ouviu eu no podcast com a Fernanda Bedolin sobre o passado do Senai e hoje o presente do Senai. E eu toquei no coraçãozinho do Braz de uma maneira... Quero direito de resposta. E foi interessante, porque é um assunto que hoje em dia pauta muito a educação do Brasil, que é a questão da educação dos alunos com os professores, entendeu? Porque quando eu entrei no Senai, existia aquele mérito de você fazer uma prova, tem todo é um concurso mesmo. Meritocracia mesmo. E o Senai, quando tinha essa meritocracia, ele era entendeu?
Depois que parou essa meritocracia, veio o governo Dilma mais pesado, abrindo mais pauta, mais bolsa em cima de bolsa, e tirou o mérito de fazer uma prova e fazer um concurso, a gente percebeu que muitas pessoas que não tinham nem a consciência do que é estudar para fazer uma prova, entrava, e eu comecei a ver professores do Senai querendo não trabalhar mais no Senai, entendeu? Sim. Não queria mais ficar no Senai. Eu vi que mudança é essa de é cultural, é ideológico? O que que é isso, entendeu? Sim. A gente conversou sobre isso. Mas vamos falar um pouco do passado, Braz, e do futuro e do presente agora. Como é o Senai hoje? Nós sabemos que teve aquele Senai de 2013, 2014, 2012, não sei. Foi essa época aí mesmo. Tem muito tempo que eu me formei, Fernandinho. Eu só tenho 22 anos de idade, Fernandinho. Formei em 2009. Fiquei 3 anos e 4 meses de Senai, quase na Mas, faculdade, cara. ô Braz, é interessante, cara, que a gente tá falando sobre isso, e eu vejo que o Senai conseguiu achar o escopo dele, entendeu? Que eu senti o Senai um pouco perdido durante um tempo. O que que você pode falar pra gente dessa jornada que teve, dessa experiência que eu tive que, gente, eu estudei no Google em São Paulo, eu falo pro pessoal no Google em São Paulo que a melhor escola que eu já estudei na minha vida foi o Senai. Eu falo mesmo pra todo mundo, pra mim a melhor É. escola que eu passei na minha vida foi o Senai. O Senai me transformou em um homem de verdade. Verdade. Porque além da teoria tinha a prática, entendeu? Isso mudava muito a situação do negócio. E foi o meu primeiro emprego, meu primeiro Sim. estágio foi pelo Senai, Meu entendeu? também. Mas, Braz, é com você, meu amigo. Fala um pouco sobre isso. Bora lá. Inclusive, quando eu recebi o convite, eu falei assim: o Fernandinho vai participar? Poxa, o Fernandinho fez Senai, cara. Aí nós vamos virar o jogo. Vai ser 3 contra 1. Só o Thiago não fez É Senai. por isso que o Thiago é meio bobo assim, petista lá pra você ver. Pô, Mas eu Eu divido o mundo entre quem fez Senai e quem não fez Senai. é isso Rafael. mesmo. Eu também sou assim. eu tenho uns pontos aqui que o Rafael falou que é realmente importante, né? Mas Sim. é legal a gente ter esse equilíbrio. Vai lá. Não, contribua, por gentileza, que aí a gente dá a resposta. Cara, o que o Rafael disse é uma coisa muito importante, porque realmente eu lembro que quando eu fazia o Senai, eu encontrava com os meus amigos que não tinha o estudo que eu tinha, e eles me diziam e falavam assim: sai daqui, cara, você é um inteligente, você é um cara que quer ser, você é um cara que é do Senai. Até o uniforme te diferencia em função de outras pessoas. Mas realmente essa questão modernista, baseada também no tempo, em função daquilo que nós temos como premissa do Senai, que era no passado, presente e futuro, ela vem mudando ao longo do tempo. E eu falo isso até como aluno de Senai, estagiário de Senai, trabalhando na indústria de experiência e acolhendo e recebendo estagiários de Senai. Então, eu tenho realmente essa mesma preocupação que o Rafael disse, porque, por exemplo, na minha época, o aluno do Senai, ele era um aluno temido na indústria, porque ele chegava lá, a maioria das pessoas falava assim: esse cara vai vir aqui roubar meu emprego. Salário mais baixo. Tipo assim, a pessoa não queria nem ensinar. Você fazia um curso de eletricista de manutenção mecânica industrial, o aluno cheio de vontade, expectativa e experiência, o cara que era mais velho lá, ou a pessoa que estava no cargo específico, falava assim: eu não vou ensinar nada para ele porque ele está aqui para roubar o meu emprego. Sim. Ele era temido. E realmente os meninos tinham sangue no olho, era violento. Tanto que tinha as questões até internas do Senai com relação às competições, Olimpíadas do Conhecimento, enfim, competições entre os alunos buscando realmente conhecimento, igualdade, equidade ali, equilíbrio nos conhecimentos. Mas fato é também que hoje, devido ao passado, presente e futuro, nós temos uma reatualização de mão de obra industrial. Na época minha era a parte industrial, voltada para indústria 4.0, PLC, programação lógica controlável, ali pneumática, hidráulica. Hoje nós estamos indo no novo mercado. E o Senai ele tem atualizações baseadas nesse passado, presente e futuro. E a pergunta do Rafael, o mesmo questionamento de segurança que ele disse e mencionou com você, eu também tenho, mas nada melhor do que a gente tirar como experiência baseada também na minha realidade que eu vivi como Senai e também te ouvir baseado em você, na sua experiência, um novo escopo, um novo projeto, se é que tem um novo Eu quero um novo acrescentar projeto. um pouco mais aqui, que veio na minha cabeça aqui agora. O sentimento que eu senti quando isso aconteceu no Senai. O Senai, para mim, era a instituição, assim, como eu vou falar para vocês, que eu via que a educação funcionava de verdade. Não era uma educação brasileira, digamos assim, porque a educação do Brasil já estava
um escracho, não funcionava mesmo. O que eu senti é que o Senai tinha uma grade que separava as pessoas que queriam alguma coisa da vida, que estudavam, que mesmo não sendo pessoas abastadas financeiramente, mas queriam algo na vida, entendeu? E estavam naquela grade, separados. E parece que tirar aquela grade deixou as pessoas que não queriam nada com nada entrar, entendeu? E junto a isso veio a educação brasileira real. E é isso que eu acho que é mais assustador ainda, cara, porque você viu que, pô, quando a gente quer fazer uma coisa bacana, junto a pessoas boas, Sim. pessoas que fizeram Senai, eu não nem conta, viu? É. Mas, Olha o preconceito, hein? Braz, não, eu sou preconceituoso mesmo. Mas não teve, mas assim, direito de resposta aqui não foi uma escolha que eu acho assim, o cérebro humano desenvolve a partir de 22, 20 e poucos anos. Então eu não tinha, tipo assim, ninguém me chegou e falou assim, não teve um amigo que falou assim, cara, faz Senai, mano, que você vai aprender algumas coisas que lá na frente você vai ter que aprender, cara. Então, tô de boa. Mas eu gosto, Rafael, da sua fala agora. Você, como sempre, tenta ser didático. É como se tivesse tirado essa grade, certo? Uhum. Exatamente. Quando você fala que o Senai está mudando ao longo do tempo, isso como uma crítica, eu recebo como um elogio. O mundo muda, o Senai tem que ser uma instituição que muda conforme a cultura, como a sociedade, como os jovens e como a necessidade de trabalho. Então, é importante falar de passado, presente e futuro. E aí falar de um passado um pouco mais longe do que vocês conseguem saber sobre o Senai, né? Com a vivência, né? O Senai nasce em 1942, como uma instituição privada, sem fins lucrativos. E quem são os donos do Senai? As indústrias. As indústrias montam o Senai associadas, né, na CNI, na FIENG, na Fiesp, nas federações, montam o Senai com o objetivo de formar mão de obra, né? Hoje em dia a gente não fala tanto mão de obra, a gente evita esse termo porque é um termo que, de certa forma, as pessoas se sentem depreciadas. Não tem necessidade nenhuma disso. Eu acho que faz todo sentido. Nós somos executores de tarefas, somos mão de obra. Mas somos mais do que isso. E a necessidade também mudou. A indústria evoluiu. Nos últimos anos, a gente tira muito, não existe mais a necessidade tão latente de profissionais somente executores e precisamos construir pessoas com mais capacidade de raciocínio, de resolução de problemas. A gente acompanha muito o que o Fórum Econômico do Trabalho, Fórum Econômico Mundial, faz no relatório mundial sobre o futuro do trabalho. Esse relatório, ele vem já há alguns 20 anos falando, há mais, 30 anos, falando sobre essa mudança, cara. Essa mudança da necessidade da força de trabalho, ter uma capacidade de resolução de problemas, de trabalho em equipe, coisas que antes eram consideradas muito mais soft skills, né? Hoje, por favor, hoje são hard skills, são necessidades reais. Uhum. As próprias tecnologias que são embarcadas. A gente vem de uma cultura de método de produção lá do Taylor e Ford, que foi evoluindo. E a gente tem a escola humanista que fala sobre isso. Eu preciso ter a qualificação por tarefa, mas a pessoa, o Rafael, então a tarefa que você ocupa nessa posição hoje, ela é especializada, porque isso é organização do trabalho. Mas o Rafael pode executar essa tarefa, outra, isso, e se desenvolver. E isso faz com que as pessoas tenham espaço para crescimento dentro das empresas. Em paralelo, cara, é importante a gente falar sobre o passado, o presente e o futuro da educação como um todo. Você falou da educação no Brasil. As pessoas falam muito sobre Paulo Freire, né, com grande crítica. É importante entender que Paulo Freire falou de uma educação inclusiva e não punitiva num momento da história que a gente aplicava palmatória, irmão. É necessário. E eu concordo que hoje a gente perde disciplina na educação de base e com isso, que é uma competência muito importante, e com isso a gente tem jovens que às vezes não estão tão preocupados em sentar a bunda na cadeira e realmente estudar e aprender. E isso sim dificulta muito o trabalho do Senai, porque os nossos jovens são jovens que estão são oriundos, em sua grande maioria, da escola pública brasileira. E a gente precisa fazer educação. Quando vocês trazem a
como uma crítica à questão do processo seletivo, por muitos anos, nós tínhamos prova de entrada. Quando eu fiz Senai, eu fiz cursinho para entrar no Senai, cursinho Isso. pré-Senai. Isso mesmo, era. Existia muito, tinha, cara. tinha isso mesmo. E é o seguinte, cara, você é do mercado, né? Me dá 16. Eu preciso. Na época que a gente fez Senai, a gente tinha um cenário industrial na região e eu precisava formar cerca de, sei lá, numa escola igual a de Sete Lagoas, 1.000 alunos no máximo dentro de um ano. Uhum, E não era estúdio, sei lá, 500 alunos dentro de um ano. uhum. Hoje em dia, no ano passado a gente fez 7.200 matrículas, desde cursos rápidos a cursos. E o mercado, toda vez que eu vou numa indústria, fala: cadê os profissionais? Cadê os profissionais? Está Cadê faltando os profissionais. Isso aí. Então, meu cara, eu preciso fazer 8.000 matrículas por ano. Me dá 16.000 que eu faço processo seletivo. 16.000 alunos interessados em entrar no Senai de Sete Lagoas que eu faço processo seletivo. Mas por que processo seletivo não é o meu Desculpa, caminho? é somente para deixar mais didático, Braz. Perfeito. Então, um dos pontos foi porque a demanda de alunos naquela época era maior e era pouca oferta para muita demanda. Exato. Correto? Sem Esse é o dúvida. primeiro ponto, né? Porque não tinha industrialização. A Uhum. industrialização cresceu, a economia do Brasil cresceu. Sim. Apesar dos pesares, né? Mesmo tendo forças contra, né? A economia cresceu, muitas indústrias novas. Uhum. Então, o principal motivo de aumentar a oferta e reduzir a barreira de entrada no Senai, e não é que não tem processo seletivo, tá? Existe processo seletivo, mudou o formato. Então, o Senai de Minas Gerais adota, sim, o processo seletivo PSU, que é o processo seletivo unificado, mas esse PSU, esse processo seletivo, ele era, e agora uma questão mais técnica do Senai, né? Ele era exclusivo para entrada no curso de aprendizagem, que eram os cursos onde os jovens são contratados pelas indústrias. Sim, foi o primeiro que eu fiz, na Eu verdade. também foi o primeiro. Exato. Você Maior concorda presença. que esse jovem ele é um funcionário da indústria? Sim? Sim. Quem tem que conduzir o processo seletivo dele, em sua natureza, é a indústria, porque ela vai selecionar ele como um profissional. E vocês fazem a intermediação disso. Exato. A gente fazia intermediação de formação de prova. Só que na ordem inversa. A gente fazia o processo seletivo primeiro e mandava o aluno para a indústria. Então, o que mudou foi, não faz sentido a gente fazer essa parte anterior. Então, vamos buscar uma tendência de induzir as indústrias a Legal, fazer os seus cara. próprios processos seletivos. E aí, cara, eu Legal. tenho barreiras de entrada em algumas indústrias muito maiores, outras menores, mas o critério é de quem paga a conta. Claro. Então, se o Senai é uma empresa privada, sem fins lucrativos, mas privada, você estuda de graça no Senai, quem te pagou? Quem paga a sua mensalidade? Sempre tem alguém que paga o almoço, não adianta não. A indústria. A Então, indústria. quem está bancando é que escolhe os alunos. É esse que é o projeto. É para eles que a gente forma. E aí, a gente tem processos seletivos aqui, por exemplo, Grupo Vibra, OMR, processos seletivos muito precisos, que levam alunos, né, de altíssimo padrão. E a gente tem processos seletivos menos robustos, como dos projetos e programas que a gente tem em parcerias com o governo do estado, o Trilhas de Futuro, por exemplo. Isso. E o processo de seleção não pode ser considerado, e aí, de novo, voltando na fundamentação da educação que a gente está falando, educação, Rafael, não é processo seletivo. Esse é o grande, na minha humilde opinião, esse é o grande problema da nossa educação pública no Brasil, a educação de boa qualidade. Estou falando da educação de nível técnico em instituições federais, de nível superior. O professor concursado dessas instituições, cara, ele se entende como eu mostro para o aluno o que ele tem que aprender. Se ele aprender, eu passo ele. Se não, não. Educação não é isso, cara. Educação é desenvolvimento. Eu tenho que mostrar para o aluno como aprender. Verdade. E meritocracia, isso preciso deixar muito claro, ainda existe no Senai. Às vezes não para entrada. Por quê? Porque eu preciso de muitos alunos. Então eu preciso que os alunos queiram estudar e a gente teve uma mudança cultural. Mas uma coisa que eu falo todos os dias, no Senai, você vai ter diversas possibilidades, oportunidades de recuperação, de refazer matérias, mas você só sai formado com um certificado se você realmente aprendeu o mínimo necessário. Sim. Mas aqui, Thiago, hoje eu vou falar muito, porque Antes eu tô na minha cidade, eu tô no meu lugar, você pode falar, Não, cara? claro. Não, hoje eu vou ficar muito mais em silêncio assim, porque eu não fiz Senai, então... Mas nós vamos falar de inovação Mas nós vamos hoje falar aí, também de inovação. Mas antes eu queria fazer um momento jabá aqui, porque Claro, é importante, claro, né? claro, A boa. gente tem no nosso podcast um patrocinador, que é o pessoal da Quali Nova, que tem um suplemento cognitivo que chama Mind Drink, que a gente sempre dá para os nossos convidados aqui,
que é um suplemento cognitivo, que tem algumas substâncias que ajudam esse funcionamento melhor da questão do cérebro. Assim como a gente tem um suplemento físico, né? Que a gente toma creatina. Hoje, Fernandinho já postou lá óleo de peixe, suplemento creatina. Existe o suplemento cognitivo, que é uma nova classe de suplementos que tem algumas substâncias como colina, arginina, que são substâncias que ajudam o funcionamento cerebral. O gosto não é ruim, é um gosto de amora, e tem algumas substâncias que são bons para o aspecto de funcionamento cerebral, como a ginina, colina, serina, e que traz alguns aspectos para quem tem algum traço de TDAH. Isso ajuda a manter o foco e, ao mesmo tempo, você ter um momento de relaxamento. Então, na tá verdade, aqui para os nossos Thiago, convidados. Obrigado. esse foi um Legal, dos valeu. únicos suprimentos, assim, que eles são embalados por muito tempo que você congela, que eu gostei do gosto dele de verdade, entendeu? Ele tem algumas substâncias aqui, cara, cerebral, que falar com você, que dá um hiperfoco muito bom pra gente, viu? Isso é muito bom. E eu tô de prova, porque o Rafael trabalhando aqui teve alguns momentos de hiperfoco. Eu falei, caraca, o que tá acontecendo? Cara, Rafael trabalhando focadíssimo aqui. Ele evoluiu. Que isso, Não, é é. importante. O Leozinho, que é o nosso gestor aqui do todo o tráfego do episódio, também é um grande fã aqui. Legal, Então, assim, presente para vocês. Vocês Valeu, podem muito levar obrigado. para experimentar depois e Mas falar é pra muito gente. bom mesmo, até pra malhar. Agradeço mesmo. e preciso, né? Eu já comentei Mais sobre drink. neurodivergências. É. Eu, aos 20 e tantos anos, fui diagnosticado com TDAH e depois descobri uma superdotação, que eu não gosto muito de comentar Legal, muito legal. ainda, porque isso é muito complicado. Mas nessa fase da minha vida que eu mais tô precisando é esse cara aqui, ó, porque eu tô ficando sem dormir muito, cara, com um bebê novo, e aí o cérebro falha. Olha, não, fechou. Podemos voltar, Thiago? Fica à Legal. vontade, Rafael. Aqui vai antes, lá. obrigado, viu? A nossa Quali querida Nova. Qualinova pelos nossos É uma suplementos. startup, viu, gente? Uma Trabalha com startup. inovação e Esse aqui tem nanotecnologia envolvido, gente. Não é qualquer coisa, isso aí. não. Aí lembrar também do nanotecnologia, a gente lembra de quem? do Matheus. Licor Doce de Leite O Viçosa. Gran Artúrio. Tá precisando vir Tá aqui. precisando de vir aqui. Isso Mas aí. vamos lá. Braz, voltando ao assunto. Cara, vou repetir pra vocês aqui, ó. Pra mim, eu passei pelo Senai, passei pelo Google em São Paulo. Não o Google, somente cursinho. Eu entrei no Google, fiz estágio no Google. E falava pro pessoal, pra mim a melhor escola que eu já passei na minha vida foi o Senai. Sim. Entendeu? E o Braz, como um líder hoje dentro do Senai, ele tem que sim proteger o Senai. Ele tem que sim fazer com que o Senai ela apareça, mostre o seu potencial. E, cara, o Senai que você me apresentou, eu me apaixonei. Porque eu sou do Senai raiz, que era fresa, sem proteção, entendeu? Você cuspiu os cavacos assim, você vai lembrar, o meio corte, você lembra o Marcos Caetano no meio corte, né? Um grande professor nosso. Ele tá lá ainda? Tá sim, Caetano, um grande abraço pra vocês, saudade de vocês. Eu lembro que as fresas, cara, a gente não tinha aquela proteção, aí voavam os cavacos. O que é um cavaco, Credo, Thiago? Cavaco, vem uma fresa, vai cortando uma peça de aço, e a gente tirava a proteção dela, né? Aí os cavacos voavam igual uma abelha. Aí você batia no seu lábio, aí você cuspia ela. Você sabe aquele olho de shhh? Dava na sua boca, cara. Isso era o Senai, entendeu? Mas, cara, era o melhor lugar do mundo pra mim, entendeu? Ainda bem que eu fiz eletricista. Sempre com muita segurança, sempre com estruturas de olho na gente, Prático entendeu? demais, né? Porque, cara, a gente ia pegar o que a gente ia encontrar na indústria mesmo, entendeu? E aí, Braz, voltando ao assunto, deixando bem claro que pra mim o Senai foi uma das melhores escolas que eu já passei na minha vida. Eu digo mais, cara, quando eu faço essa crítica, eu não faço essa crítica ao Senai especificamente. E é tão difícil ouvir o que você acabou de falar em relação de provas, concursos, dessa separação, mas até hoje, cara, eu não vejo funcionando uma escola ser de alto nível se não separar, entendeu? O joio do trigo, entendeu? Sim. Porque, cara, eu não esqueço disso mesmo. O Senai, quando eu entrei, e no meu último ano do Senai, como era diferente, cara, como era difícil a convivência com o pessoal. E é simplesmente porque a gente via que a educação no Brasil, o Senai não consegue. Gente, quando você quer abraçar tudo, você não abraça nada. Hoje o Senai, tem o César Senai, sempre teve isso, entendeu? Uhum. Eu ficava assim, louco, que eu acordava de manhã, antes de ir pra escola,
Aí passava lá, Telecurso 2000, SESI, Senai, não sei o quê. Era conteúdo do Senai que ensinava as pessoas a estudarem, entendeu? Isso era uma forma do Senai poder ajudar todo mundo a estudar. Sistema FIENG. Cara, Isso aí. isso ainda existe no sistema FIENG, esse telecurso na Globo, igual passava antes? Se é do marketing, né? É, Se um programa não tem audiência, ele vai ao ar. não vai. Ponto. Você acabou de falar Rafael, tudo. a grande questão é que o Senai precisa se adequar à cultura e à situação que está Concordo com você. instaurada. Sim. Eu concordo muito com você quando você fala, se não há separação do joio e do trigo, isso não vai dar certo. Então, isso que eu quero deixar muito claro para vocês, essa separação existe. O Senai hoje, a gente não forma profissionais que não sabem o mínimo necessário para poder se formar. A grande questão, Rafael, é que antes era mais fácil levar 80, 90% das turmas, aí agora eu sendo preciosista com o passado, né, a 80, 90% de desempenho. Mas lembre-se, em toda educação se passa com 60, 70, tem um período de corte, de 60 a 90, 100% de desempenho, cara, é uma lacuna gigante. Né? Então, o melhor aluno, aí, se eu tinha 90% dos alunos que se formavam com 80% de desempenho antes, por que era mais fácil? Porque eram turmas menores, eu tinha menos alunos e eu tinha alunos melhores, porque a educação de base era melhor. Sim. Os alunos que a gente recebia conseguiam fazer um cálculo matemático já, conseguiam fazer uma interpretação de texto. Hoje a gente precisa, cara, voltar um pouco nessa base, mas a gente ainda traz uma educação muito positiva. Nesse seguinte sentido, você falou da sua trajetória, que foi a melhor escola que você estudou. Para mim também. Eu aprendi a estudar no Senai por quê? Porque fora do Senai eu não via significado. Então, no ensino médio, estou estudando física. Física newtoniana, física lá elétrica. Aí eu chego no Senai e começo a ver funcionamento de um torno e entendo, opa, aquilo que eu estou vendo lá na escola tem aplicação prática real na minha vida. Sim. Então, se torna palpável. E depois do curso técnico, depois que eu entendi o que era estudar e fiz o curso técnico no Senai, então minha trajetória com vestibulares, né, com o Enem, eu não passava no vestibular, fiz 18, não passei, aí comecei o curso técnico no Senai, 19, depois do curso técnico, sem fazer cursinho, eu passei em 3 federais e como bolsista numa escola particular. Então, por quê? Porque eu consegui conectar o conhecimento e fazer aquilo funcionar. Associação prática. Exato. Então, a metodologia de ensino do Senai é uma metodologia prática e fundamental. É a melhor que existe. Eu falo para você por quê? Porque quando eu estava no Google, a minha formação superior não é pelo MEC. Eu não sou formado pelo MEC. Minha formação superior é pelo Udacity. Sim. Que nós chamamos de Faculdade do Vale do Silício, mas não é. São cursos de nanodeguin. O que são cursos de nanodeguin? São cursos específicos para uma área específica. É o que o Senai já fazia. O Senai, tipo, o que você falava. A indústria, especificamente, hoje o Senai não é somente indústria, a gente sabe disso, ainda mais por conta das startups, inovação, tecnologia, ampliou muito, entendeu? E você pegou num ponto que me fez pensar muito agora da questão da demanda e da oferta. Era muita demanda para pouca oferta. E hoje é o inverso. Hoje você vê empresas colocando carro de som na rua para contratar gente, entendeu, cara? Entendeu? Hoje nossos maiores problemas tá na área do recursos humanos mesmo, entendeu? Mas o Braz, é tão interessante esse assunto que a gente está falando agora, porque nós estamos falando de educação, macroeducação. Educação como um todo. Isso. Quando eu falo do Senai, eu falo de microeducação. Por que micro? Porque eu estou falando somente da parte educacional Senai. Eu estou desfazendo das outras educações. Vou te dar exemplo básico. Quando eu fazia Senai, eu estava estudando no industrial. Eu estava no meu último ano no industrial. Eu me lembro que eu fiquei mais tempo no Senai do que no industrial. Porque na época que eu estava no industrial, eu tive 6 a 5 meses de aulas letivas no meu último ano do terceiro ano do ensino médio. Porque os outros 6 meses foram greve de professores, só. Entendeu? Greve de professores. Eu lembro que fosse ontem, só. Os professores no final do ano queriam voltar à aula porque e poderia perder cargo, não sei o quê. E eu falei assim, pô, eu vou ter que fazer Enem, não sei o quê. Mas eu nunca liguei pra isso, na verdade. Porque eu sabia que não ia mudar nada na minha vida. Mas eu pensava, eu tinha que fazer Enem. Eu vi meus amigos de escola chorando porque eles não conseguiram estudar direito. Muitas famílias não tinham condições de pagar um cursinho. Aí eu falei assim, vocês querem saber? Vocês ficaram o tempo todo aí parado?
E eu fazer greve agora sou eu. Eu não juntei a galera toda lá da turma e não fiz uma greve. Todo mundo na quadra. Desde sempre. Rebelião, Rapaz, cara, rapaz, rebelião. Eu só sei que chegou a Rebelião. polícia lá e eu lembro dos meninos. Quem é que tá mandando isso aqui? Cadê o Rafael? Eu posso Cara procurar. mobilizador, né? Aí eu falei, gente, não me entrega não. Rebelde. Aí pegou o Pedro e depois pegou o Alberto. O Alberto era um amigo meu gordinho. Gordinho não, Pô, cara. eu sempre sobro um gordo, né, O cara? apelido dele era Manga Rosa. Nossa. Mas gente, pô, irmão, O bullying. irmão. Cara, eu lembro deles buscar o Alberto, eles falaram assim, cadê o Rafael? Não sei não. Vem cá, vamos conversar aqui, Rafael. Vem cá, vamos conversar aqui, ó, Alberto. Aí o diretor, o Rony lá, não sei o quê. O Rafael, né, ele. Você sabe que você tá quase sendo expulso aqui, né, Alberto? Você trouxe uma faca pra ameaçar o cara, não sei o quê e tal. É de jeito. Aí foi o Rafael, sim. E eu ajudei, sim. Rapaz, a polícia aqui, o diretor aqui, por que você fez isso? Eu falei coisa assim, olha, tem meus amigos lá chorando, as meninas chorando que não conseguiram estudar direito, e aí vocês voltam agora, e faltando 5 meses, tem gente que não sabe, não soube nada do terceiro ano, entendeu? Eu faço Senai, eu sento no fundão, mas eu faço bagunça, mas minhas notas são boas. Tem muita gente que não consegue, que está desesperado querendo aprender um pouco e vocês estão fazendo greve aí, ó. Eu entendo que vocês estão recebendo nada do nada. Eu naquela época do Pimentel, desse rato desse Pimentel, eu não tenho problema nenhum, me processa. Que os professores não estavam recebendo mesmo, velho. Teve um ano passado que eles não recebiam, não. Foi. Eu lembro que nós alunos, nós tínhamos que fazer uma vaquinha para dar cesta básica para os professores, cara. Aí, pro outro lado, nós tínhamos o Senai, cara. Eu tinha o Senai, que era privado. Eu chegava lá, velho, eu tinha Acessível para quem acessível, não tinha condição de pagar a Isso. mensalidade. Sempre é essa sempre visão. isso. Mas aí tinha uma coisa chamada ordem, progresso, processo de ensino, disciplina. Ainda Existia. existe, Rafael. Mas eu sei disso, existe ainda. Mas, Mas, cara, mas aqui, não batendo no Senai, só para finalizar, Sim. não é questão do Senai. Eu tô falando que o Senai, especificamente, no meio de toda essa bagunça, consegue resistir até hoje, cara. Entendeu? Isso que para mim é a virada de chave. E você conseguir pegar esse público que está aqui fora, que vem de escola pública mesmo, e vocês conseguirem fazer o que vocês fazem, é Deus, velho, é mágica, porque velho, muito eu vejo como gratificante. impossível, velho, porque não. E o principal ator dessa história são os nossos instrutores. Você citou o Caetano, a gente tem outros Tem vários, grandes instrutores Alarcon, lá, da nossa. época antiga, Nossa. Milestone, Natani, da época Natani. antiga, essa galera aí. Nossa. Agora, tem o Edmar, tem a Edmar turma também, grande nossa, tem a galera boa de lá. Mas assim, eu acredito muito nisso que você está falando. A gente consegue ser resistência. Quando eu recebo, às vezes, um professor, uma diretora de uma escola pública que vai lá e vê o aluno dela, da escola pública, mas aqui ele é desse jeito, comportadinho, é impressionante. É loucura. Então, assim, existe um fator de disciplina, mas existe uma questão que é mais do que essa. A gente precisa, sim, construir um lugar legal, que desenvolva competências para que esses profissionais sejam profissionais de alto desempenho. E o primeiro passo a gente precisa construir um lugar onde esses jovens queiram estar. Então, a gente tem trazido muita tecnologia, você viu lá, a infraestrutura do Senai incrível. é incrível. A gente tem trazido muita tecnologia, robótica, indústria 4.0 na veia, inteligência artificial, em vários processos. O Senai tem curso de moda, tem curso de um monte de coisa. O Senai cada unidade do Senai tem um viés de acordo com a indústria local. Legal. Mas a gente tem curso de tudo, tem aplicação de inteligência artificial para modelagem de moda, para vocês terem noção, é Que muito legal, massa. Não, legal. Sou apaixonado com o que a gente faz. A gente não faz só educação, faz tecnologia, faz inovação, pesquisa e desenvolvimento aplicado. Então, assim, é muito conectado com o meu propósito nesse sentido, e no sentido de que, quando a gente fala que nossa formação é focada no processo industrial, você falou que não é tanto mais, é 100% focado na indústria. Esse é o nosso propósito. Ah, mas inteligência artificial na indústria? Sim. Inteligência artificial para a indústria. Até os cursos de gestão são gestão industrial. Por quê? Porque a gente acredita que uma sociedade só se torna próspera quando ela tem uma economia baseada em produção industrial. Isso é exemplo histórico, né? Você vê, a briga dos Estados Unidos hoje é o quê?
Deixou o processo criativo nos Estados Unidos e transferiu a produção industrial para a China, certo? Aí agora quer voltar. Vai querer voltar, porque tá sentindo. Perdeu a aqui empregabilidade das pessoas, perdeu a capacidade econômica. o Brasil, E o Brasil somos- precisa acreditar nisso, Isso, cara. o A gente Bra- tem que mudar a imagem da indústria, Rafael. Quando você pede uma criança para desenhar uma indústria, ela desenha uma casinha com uma chaminé soltando fumaça A janela lá e em uma cima. descarga jogando sujeira no rio. Aham. Cara, mesmo em Sete Lagoas, que a gente tem indústrias que todas elas vão ter chaminé. Pode em todas. Eu te garanto que nenhuma delas não tem um lavador de gases. Então, o que sai na chaminé é vapor de água, irmão. E se não for assim, a indústria não funciona, porque se tem uma coisa que funciona no Brasil, é a fiscalização do meio ambiente. Aô. No final do caninho de esgoto, toda indústria que gera efluente líquido tem uma estação de tratamento de água e efluentes. Sim. Ela precisa tratar o esgoto dela antes de jogar na natureza, irmão. E se não tratar, ela não funciona, eu te garanto isso. É claro que temos casos aí de grandes problemas, acidentes, né? Eu estou falando da indústria como um todo. Pode ter alguma empresa industrial que não segue os princípios, não segue os valores, é claro, né? A gente não vai passar pano para nenhuma ação diferente dessa. Mas a gente acredita numa sociedade mais próspera e justa quanto mais a economia dela for ligada à produção, a desenvolvimento de tecnologia e envolvendo, incluindo as pessoas. E aí a gente tem, cara, um outro olhar sobre a educação que eu quero trazer para você, que é os países de grande desenvolvimento. Quando a gente fala de Senai, o Senai tem muito orgulho de ser botina no pé. A gente forma profissional para o chão de fábrica, para desenvolvimento. E esse profissional, em muitos lugares, ele é escolhido, né? Na Alemanha, nos Estados Unidos. O cara que vai para a educação técnica profissional, ele é o aluno que não conseguiu desempenho para ir para a educação superior. Certo? E uma coisa que você falou sobre o passado do Senai é que chegou um tempo que a gente achava que não, que os melhores alunos iriam para a nossa sala de aula. Não é esse o objetivo, nunca foi. Nós queremos receber os alunos que têm dificuldade, não tem problema. Não tem dificuldade em português, matemática, não tem problema não, a gente quer que você venha. Lá você vai aprender. Essa que é a ideia, entendeu? Mas você só sai se você aprender. Senão você não tem diploma, não. Isso aí eu sou um exemplo vivo, cara. Conta aí sua experiência, Fernandinho, sua visão tripla aí. Eu lembro que quando eu entrei no Senai, eu falo com muita gente, uma das maiores vergonhas que eu passei na minha vida foi na primeira prova que eu fiz no Senai, valendo 30 pontos, eu tirei meio. Nossa, caraca, hein? Eu cheguei no diretor do Senai na época, eu falei assim, ó, eu não dou conta, eu vou desistir. Não, mas por quê? O que está acontecendo e tal? Não, porque eu não dou conta, por quê? Realmente eu não dava conta porque a minha base era muito fraca. Matemática, física, era horrível minha base. Aí o Senai me deu a estrutura de suporte. A estrutura de suporte em que sentido? Você vai ter aula de reforço, você vai fazer aplicações práticas, exercícios práticos, até você chegar no nível dos alunos que estão hoje. E na minha época, quando eu fiz, cara, tipo assim, eu estava fazendo supletivo para me formar mais cedo, porque eu tinha que dar uma parada no meu estudo básico inicialmente, por causa das minhas condições, da minha saúde. E na minha sala já tinha gente, já estava fazendo faculdade de curso técnico. E era o meu primeiro curso de aprendiz de eletricidade e manutenção. Então, graças ao meu esforço e também à oportunidade que o Senai me deu desse suporte, cara, no final do curso de 1 ano, eu já estava ajudando as pessoas a fazerem programação lógica controlável, com PLC. Mas foi o meu esforço e o suporte que o Senai me deu. Então, isso aí que o Braz disse, eu sou uma prova viva. O Senai me deu uma base que a escola não tinha me dado devido também à minha condição física, que eu parei o meu estudo, mas também mesmo que eu continuasse, eu não teria a base que eu teria no Senai. Aí eu lembro que depois, quando eu terminei o meu curso de aprendizagem, de maior aprendiz, trabalhava meio período na indústria, comecei a fazer curso técnico. Aí a primeira aula que tinha de curso técnico no Senai de eletrotécnica, que era matemática básica avançada. Porque a partir do momento da matemática básica avançada, quando você chegava na parte da física, na parte de reformulação de fórmula, na parte de estruturação ali para você entender o que é um magnetismo, o que é uma corrente elétrica, lógico que já tinha muito embasamento também por parte do curso de aprendizado, você ia galgando de uma maneira sistêmica aquele conhecimento prático que era necessário na indústria. E é uma coisa importante de fundamentação e sustentabilização. Agora o Braz também ele disse uma coisa que me clareou muito a mente com relação ao Senai, porque, por exemplo, ele falou que antes o processo do Senai era formação para poder o aluno ir para a indústria. Agora
parece que mudou. Você me corrige se eu estiver errado. A indústria formando também junto com o Senai para que aquele profissional seja realmente um empregador qualificado. É isso aí. A gente hoje preconiza, dentro da metodologia, Fernandinho, processos de desenvolvimento de capacidades que são necessárias hoje no mercado de trabalho. Sim, Sempre com foco, sim, nesse aluno nosso ir trabalhar na indústria ou, aí do ponto de vista empreendedor, ser industrial também, não só ser um industriário. E a gente tem, para isso, uns vieses diferentes. Então, hoje a gente tem metodologias ativas ligadas à inovação. Então, hoje, o TCC, antigamente, né, hoje se chama Projeto de Inovação, e o aluno sai no final do projeto dele, tem uma competição de base nacional. Não, muito incrível, cara, esse programa. No final do projeto, ele sai com um modelo de negócio, não somente com Aham. Eu vi a foto produtinho, lá de uma projeto. professora sua, não sei se foi a Betânia, postando uma foto dos alunos lá e parece que ia ter World Olimpíadas. Skills, a Olimpíada do Conhecimento. World Cara, Deixa- eu fico... Vou chegar lá. Deixa eu só fechar esse ponto que ele diz, porque é Claro. importante. Porque, por exemplo, agora virando para o lado meu de já empregado de indústria. Eu trabalhei mais de 10 anos na indústria. E o que eu recebia? Estagiário do Senai. Então, na época minha do Senai, que era o que o Rafael estava dizendo, que era aquele funcionário temível, que ia roubar minha vaga específica, cara, eu já olhava de uma outra forma. Eu já olhava de outra forma de que sentido? Eu vou pegar esse menino ou essa menina e vou ver o que eu posso ajudá-lo. Isso aí. Porque eu já pensava a mentalidade de não querer que ele tome a minha vaga, muito pelo contrário, mas que ele seja um agregador dentro da empresa. Então, eu via realmente alunos que tinham o conhecimento, que queriam, de fato, aprender e desenvolver. Aí, agora que eu entendi que o processo inverso, ele é importante, e eu via também os alunos que, da mesma forma como eu tinha o gap de base e estruturação, a empresa dá o suporte para ele como um futuro funcionário. É isso aí. Um futuro funcionário, um futuro empregado, porque nesse ponto em específico você trabalha a maturidade do ser humano, porque nós estamos falando de quem, gente? Nós estamos falando do primeiro emprego. A maioria das pessoas que entram no Senai para poder ter um acesso mais fácil ao primeiro emprego vão por essa via. E é muito importante e fundamental isso. Então, por exemplo, eu já tive alunos que realmente queria, quando eu falo alunos, é estagiários. Eu já tive estagiários que realmente queria, e eu fazia o possível para ajudá-los, ensinando e mostrando. E já tive alunos que aqueles também que não tinham essa maturidade, talvez por querer uma outra via, trabalhando na área do direito, não que na indústria não tenha o direito, mas também a indústria também não associava aquela formação específica à área jurídica de direito, colocava um menino ou uma menina na área de produção. Sim. Então, aí você via, aí eu entendi o processo inverso que você falou. Aí você via, cara, esse gap não é do Senai, esse gap é da indústria. Porque precisa ter isso, tem que ter esses dois alinhamentos. Entra no que o RH, que o Rafael diz. Depois que você falou do processo inverso, cara, realmente é uma coisa agregadora. Agora eu entendo de fato que é importante, às vezes, ter realmente esse processo inverso, até para o RH direcioná-los. Antes, só para pegar a ponte disso aqui, até porque, Fernandinho, a gente está falando de jovens que às vezes têm 14, 15, 16 anos. É muito natural, nessa idade, a gente não saber o que quer. Sim. Eu falo que hoje eu estou com 36, já fiz um monte de outros cursos e eu não sei o que eu quero ser quando eu crescer até hoje. Mas para frente, para cima, qualquer lugar serve. Então esse jovem vai para o Senai, muitas vezes ele não aí sai de lá e vai fazer outra coisa. Eu tenho amigos que fizeram o Senai comigo que hoje são atletas, seleção brasileira de salto em altura, o Thales Frederico Silva, um amigaço. Eu tenho colegas que viraram piloto de avião, né? Eu tenho colegas que viraram advogados. E assim, cara, a gente vê que... Mas fizeram o Senai. E você pergunta para todos eles. O Senai foi uma parte importante da minha formação. O Rafael, que virou marketing. Você... Psicanalista, professor de matemática. Você foi para outra linha. Mas todo mundo fala da importância da construção desses conhecimentos de base lá no Senai. Então é por isso que eu sou fã do que a gente faz, né? É por isso que eu acho que conecta muito com o nosso propósito. Braz, sem puxar muito a frente do Senai, sempre fica puxando o saco do Senai, que eu já faço isso, não preciso. Eu bafo o Senai mesmo, o povo não acho ruim, não. Mas, cara, eu lembro que quando eu iniciei o Senai, comecei a estudar pro Senai, universidade, faculdade, não era para qualquer um. Tá? Você ingressar numa faculdade
exemplo, era federal, era concurso também. Ou você pagava muito caro para fazer uma faculdade. E, cara, a gente tá passando um Brasil que tava em crescimento, tava em evolução mesmo. A gente viu o Senai era a faculdade técnica mesmo, porque o curso técnico, especificamente, era o curso que mudava a vida do cara que receberia o salário mínimo, igual o Fernandinho falou lá, né? Que o pessoal falou, se eu não estudar, você vai ter que trabalhar de caixa no supermercado e não vai ter a vida, não. Eu queria bater no Fernandinho, eu falei, gente, pelo amor de Deus, você fazer bullying com o anão é sacanagem, entendeu? Aqui, Não, ó. mas aqui, Pera. ah, Quando alguém diz algo sobre você, diz Ah. mais sobre a pessoa do que sobre mas você. você fala nos caras do Agora, supermercado, né? se você ouviu isso e se sentiu ofendido, o problema não é a pessoa, o problema é você. Pronto, Mas, vai lá. mas aí, ô Braz, vamos para uma área que eu conheço bastante, que é de mercado. Sim. A gente vive num país hoje, a gente tem muitos e muitos anos, que a parte industrial, mesmo evoluindo muito com o Senai e outras áreas, ainda está muito aquém do que a gente precisa. Porque a gente percebe que um país que só trabalha com commodity, igual somos nós, agro, ferro gusa, para entregar para exportar, entendeu? A gente exporta e depois nós temos que importar a matéria já mais pré-definida, que não foi passado por outros processos industriais secundários. A gente não cresce. Exatamente. Entendeu? A gente fica sempre na mesmice da mesmice. Hoje, querendo ou não, nós formamos para a gente tirar a matéria-prima do solo e já exportar. Na sua visão, Braz, o que falta no Brasil para que isso mude, cara? Duas coisas. Industrialização e pesquisa e desenvolvimento. Aplicada. Foco no aplicada. Hoje, cara, vou fazer críticas ferrenhas. Eu não tenho medo de ser polêmico também, não, viu, Rafael? Então Ótimo, vamos fazer eu gosto críticas disso. ferrenhas aqui a alguns modelos que a gente tem. Há um tempo atrás, criticaram a redução de verbas para a educação. Eu acredito que não é sobre quanto de dinheiro que se aplica, é sobre como se aplica. No Brasil, Qualidade. um profissional americano produz o que 16 profissionais brasileiros produzem. Então, a gente precisa de 16 brasileiros para um americano. Os caras lá são mais fortes que a gente, mais inteligentes que a gente, Produtividade tomam maior. mais drink mais que a gente, É. eu não sei. Não dá pra saber. Boa sacada é uma Não, inclusive, o código de desconto, 15%, é Somos Imparáveis. A gente vai colocar no link da descrição, hein, galera. Cara, não. É uma questão cultural. A gente tem uma guerra ferrenha entre empregador e empregado, que isso tem que acabar. A gente precisa entender que ser mais produtivo é melhor para a empresa, mas eu quero que a empresa ganhe muito dinheiro, que o meu empregador ganhe muito dinheiro e que ele divida parte disso comigo. Sim. A gente não divide pobreza, a gente divide riqueza. E no Brasil, para a educação, a pesquisa e desenvolvimento se dá muito no âmbito de algumas instituições federais que tem muita pesquisa boa, cara, tem muita coisa legal, muita coisa desenvolvida. Os melhores pesquisadores do mundo são brasileiros. Começa a desenvolver um trabalho legal aqui no Brasil, vem instituições de fora e capta os caras. Só que o seguinte, e precisa ter pesquisa puro sangue, pesquisa que às vezes não vai chegar num resultado aplicável, porque essas um dia viram resultado aplicável. Mas o que falta no Brasil é muita iniciativa de pesquisa aplicada. O Senai tem iniciativas de pesquisa aplicada. Hoje a gente tem mais de 70 institutos de tecnologia e inovação no Brasil. Em Minas são 12. Inclusive, é aqui em Lagoa Santa, que é o CIT ITR, Instituto de Tecnologia de Terras Raras. Para quê, cara? Terras raras, né? Exatamente, mas para esse foco que você Mas falou. aqui, Brás, o que você acabou de falar é o que o mundo inteiro está correndo atrás agora, de terras raras, entendeu? Porque eles estão percebendo que aí tá a virada do jogo. A China tá comprando muitas terras nossas, entendeu? Sim. Muitas terras. Nós Mas, estamos- Brás, Exatamente esse ponto. isso, Brás, aí você chegou num ponto que é muito interessante. Exatamente isso. Você acabou de falar que eu acho um dos maiores problemas do Brasil hoje. O presidente do Thiago, eu não sei qual é o nome, Meu não, cara. o que mais você ouve? O funcionário, o patrão tá falando que não tem gente para contratar, Isso não não sei o quê, pode. não sei o quê. É porque vocês pagam pouco, entendeu? Eu fico assim, Mas é velho, porque- é uma briga, Thiago, que é o patrão contra o É líder nós contra contra eles, cara. Isso que é problema. quando Isso você é um entende problema. E básico. isso é uma estratégia de guerra, né? Dividir É, para conquistar. Eu falo com o Thiago, gente, Aqui tá a guerra do o Sun Tzu. problema, ô Braz, é que enquanto eles entram com fuzil AK-47 dos comunistas aí, entendeu? Eles entram atirando,
Nós tentamos entrar com paz e amor, querendo mudar o negócio somente com paz e amor. E a verdade, cara, é que nós temos que ter as duas coisas. Nós temos que fazer o papel certo, que é ser um ser humano ético, moral, com moral, fazer melhorar as coisas. Só que, enquanto a gente está fazendo, a gente está custando trabalhar, cara. Nós estamos lá juntando a terrinha ainda. Tem uns bi aí, entendeu? Que, velho, eles estão ferrando com tudo atrás, entendeu? A gente salva 10 e eles estão destruindo 1.000, velho. E como é que a conta nunca vai fechar para o nosso país ser melhor, entendeu? É por isso que você vê que quando o Senai desbanca bons profissionais, eles não ficam no Brasil. Por quê? Porque no Brasil ele não é valorizado. Deixa eu falar aqui. Quando você ouve notícias sobre faculdade, você ouve, igual na FMG, Teologia, Sim. são as notícias interessantes de pesquisas que acharam várias curas para várias doenças, ou você escuta os alunos de sociologia fizeram teatro, tiveram investimento de 1 milhão para andar pelado na... Cara, é o que a gente mas escuta, vamos até nas cara. exatas, nessa pesquisa aí que você está falando, vamos até na área de exatas, não é nem da sociologia, porque tem pesquisa social importante. Uhum. O mundo está mudando, cara, a gente tem que ter vieses comportamento, e né? tem que ter um olhar diferente para algumas coisas, entendeu? Então, assim, cara, você precisa evoluir, você precisa parar de fazer piada de tamanho com o Fernandinho, De isso é jeito necessário, nenhum. Não é né? não. Coisas nesse sentido. A gente precisa ser inclusivo de verdade, entender que realmente tem gente que se ofende profundamente Uhum. com esse tipo de coisa. É, Então a gente tem que ter maturidade para entender Fernandinho, você isso. está se ofendendo, Fernandinho? O Fernandinho, eu acho que tem certeza que não, senão, né, vocês não estariam vivendo isso, mas a gente precisa evoluir nesse Sim. é sentido. verdade. Mas vou lá voltando à pesquisa, cara. Pesquisa, hoje, nosso dinheiro é utilizado para bancar iniciativas de pesquisa de iniciação, programas de iniciação científica que não levam a nenhum resultado para a sociedade. Diversos. Vou dar um exemplo. A gente tem hoje um projeto que, vou fazer uma crítica ferrenha a esse projeto. Lançamento de foguete, disputa de lançamento de foguete. Então, eu tenho aluno de universidade que fica 6 meses, 1 ano, projetando um foguetinho para poder lançar uma câmerazinha GoPro, né, próximo da estratosfera, tirar umas fotos, cair. E aí fica 3, 4 alunos recebendo bolsa de pesquisa de iniciação científica por 6 meses, 1 ano, mais um professor com carga horária dedicada a essa atividade. E, numa boa, para gerar fotos que eu entro no Google Maps ali e vou ter fotos melhores. Então, eu tô trazendo situações que, assim, é um projeto que é muito importante para desenvolver quem? O aluno. Mas o custo disso é muito alto. Bolsa de iniciação científica para 3, 4 alunos, mais a carga horária do professor por 6 meses, 1 ano, para esse resultado para a sociedade, isso é má aplicação do nosso dinheiro, na minha visão. Mas aí nós estamos Falta falando... de gestão de projeto. Não, né? mas o que o Braz está falando, eu concordo com ele. Mas, Braz, você concorda comigo também que hoje a área espacial, que eu vou dar até um abraço para o Sérgio dos Foguetes, meu grande amigo, mentira, nem conheço pessoalmente não, mas eu gosto muito do conteúdo dele, que é da área espacial. Só que é muito importante. Só que nós estamos falando de um país que nem a industrialização básica ainda a gente tem direito. E nós estamos investindo em algo que não vai trazer retorno nenhum, igual você falou, é mal aplicado. É isso aí. Entendeu? Mas, igual eu tô te falando, o que adianta a gente querer brigar, tentar brigar com essa turma que tem a chave na mão do Estado, entendeu? Sim. Que a gente sabe que a gente não vai conseguir mudar do dia para o outro. Aí eu vejo um outro lado, Braz, que para mim é a coisa mais interessante, mais estratégica do Senai, que na minha visão, que quando a gente abre muito o leque, a gente quer mudar a educação por completo, a gente se perde. Quando a gente faz tudo, a gente não faz nada. Eu também vejo isso. Porque o Senai, para mim, ele foi referência, porque ele, na minha opinião, isso vejo que a gente discorda um pouco, mas é a minha opinião, eu acho que porque a minha visão é igual um freio de burro aqui, cada um tem um universo e enxerga aquilo que vê. Talvez, se você me mostrar um mundo diferente, eu possa chegar de maneira diferente. Mas hoje, pela minha experiência e pelo que eu vejo no mundo, o Senai é o Senai, porque, querendo ou não, ele tem uma subdivisão de pessoas que querem e pessoas que não querem, entendeu? Porque se você pegar os piores alunos que não querem estudar, independente se é no Senai ou não vai estudar. Entendeu? Mas isso aí eu acho que não é só Senai, cara. Isso Mas é tudo, na é vida. tudo, é na vida. Porque, por exemplo, eu vou falar na minha experiência prática profissional de indústria.
Cara, a todo momento você vê a gente que quer e você vê a gente que não quer. Você vê a gente Tem ganhando tudo, né? muito Uhum. dinheiro e não quer nada, e você tinha gente que ganhando pouco dinheiro que quer. Automaticamente, o sistema expurga essas pessoas. Expurga em que sentido? Porque o cara que é dono, o cara que é CEO, o cara que é receita. E tem duas maneiras de você ganhar receita. Ou você ganha receita de uma maneira inteligente, ou você ganha receita de uma maneira forçada. Quando você ganha a receita de uma maneira forçada, a sustentabilidade dela a longo prazo ela não se sustenta. É o que acontece no Brasil, é o que acontece no mundo, é o que acontece na vida. Agora, quando você ganha receita de uma maneira sustentável, inteligente, prática, eficiente, de qualidade, ela se sustenta. E o que vai diferenciar os profissionais baseado na realidade de empresa, na realidade do Brasil, realidade do mundo, é exatamente isso. A via de mão dupla de formação, ela é importante, ela é a base, ela é o início de tudo. Mas a partir do momento quando você tem comportamentos técnicos baseados nessa sustentabilidade sistêmica, nessa resultante que mantém, é o que vai diferenciar o profissional. Então, tipo assim, o que eu vejo, conforme você está dizendo, e conforme a gente está conversando, é basicamente o quê? O sistema vai expurgar, cara. Nós estamos chegando hoje no Brasil que, por mais que a gente fale de amor, por mais que a gente fale de querer ter as duas coisas, que é um país reindustrializado, mas que tem que ter amor também, automaticamente o sistema vai expurgar pessoas. Por que que vai expurgar? Porque é necessário ter uma coisa que chama receita sustentável. E os países que acreditam nisso já estão migrando para uma fase evolutiva dele. Deixa eu só trazer Claro. uma questão aqui, porque a gente já tem 1 hora de podcast, Vai aí eu durar tenho que 2 daí horas. conduzir. Não- Não, mas é só para conduzir um Esse é- pouquinho aqui, para a gente poder evoluir. Eu queria que o Brás, eu acho que ele. Você vai Não, trazer algum eu ponto tenho mais aqui. uma coisa para Não, falar eu ainda. sei, mas antes de passar a palavra para o Rafael, para ele continuar aqui, eu queria trazer um pouco dessa questão de que você possa falar também. Dentro desse processo, o seu desenvolvimento teve também um papel de inovação. Que eu sei que você, como hoje gestor do Senai, você também traz, e sempre que nos pontos que você está, você sempre traz alguma coisa sobre inovação, porque eu sei que o ecossistema de Itabira ele sempre foi muito pujante nessa questão de inovação. Mas beleza, Só para pode trazer, finalizar Rafael. aqui, só para finalizar esse assunto que eu achei Claro. interessante. Braz, analisando o que você está falando, muitas coisas mudou um pouco a chave da minha cabeça, que eu concordo com você. Mas ainda o que não sai é a questão do brand, de brand mesmo, reconhecimento de marca. Eu reconheço o Senai como exclusividade. Os melhores, sempre os melhores estão lá. E a minha visão que eu tive nos últimos anos foi que essa exclusividade acabou por conta da questão macro, social, estadual, municipal, de abrir muito a casinha, abrir muita casa, e deixou de ser uma instituição privada, exclusiva para alunos que queiram ser os melhores, para algo social demais. Claro que isso tudo está envolvido com brand, social, Estado, entendeu? Mostrando que o que o Estado é muito bom de fazer. O Estado é muito bom em estragar aquilo que é muito bom. Exemplo, o Senai é uma coisa, uma instituição perfeita, na minha opinião. Perfeita a 99%, que ninguém é perfeito, vamos lá. Mas o Estado entra, pega todo aquele know-how, aquela expertise, aquele valor que o Senai tinha, quando eu falo Senai é o Grupo FIENG, por exemplo, e começa a querer juntar inclusão, porque na cabeça do político opa, eu vou falar com as pessoas, que o público social vai entrar no Senai, vai entrar naquele lugar e vai ser uma pessoa diferenciada, entendeu? Sim. Mas aí não tem, aí o que acontece na maioria das vezes você tem que abaixar a régua para conseguir atender aquele pessoal, entendeu? Isso, na sua opinião, não interfere um pouco no equilíbrio de um sustento que vocês, que desde 1942, que você falou que nasceu o Senai, vocês estavam construindo, cara? É uma pergunta que eu tenho Minha social. pergunta para você é a seguinte: quem te disse que o Senai, marketing é o que a gente quer comunicar? Quem te disse que o Senai em algum momento quis ser exclusivo e não inclusivo? Isso não procede. Mas eu quero te digo que a deixar visão, isso. sim, mas é bom, mas eu tô falando que a visão quero que a deixar isso maioria das muito pessoas, claro se aqui. você perguntar para qualquer pessoa que fez o Senai, É. ele se considera Senai, porque ele se considera uma pessoa mais inteligente, mais exclusivo. Esse é um ponto. E ainda assim nós seremos exclusivos. A questão é,
Eu não estou preocupado Sim. E é muito importante também, Rafael, eu deixar claro aqui que tem muitos dos meus posicionamentos, embora eu fale em nome do Senai, como diretor do Senai, Aham. os meus posicionamentos são opiniões do braço. Sim. Mas assim, deixando muito claro para vocês, nós queremos sim que os alunos cheguem. Nós temos 2 trabalhos como educadores para educação geral, de novo. Nós temos que preocupar com um plano de contingência, que é, a gente precisa pegar a galera que está aqui hoje, já está com 16, 17, 20 e poucos anos, que não tem a base, e a gente precisa resgatar essa galera. Porque é isso que a gente tem de matéria-prima, capital humano, para poder se tornar grandes profissionais. Então é buscar o que Não ensinar tem o outra opção, fundamental cara. mesmo, A gente voltar. precisa fazer. Se a gente não fizer isso, a gente está É porque o Estado abandonando não as está pessoas. conseguindo fazer isso. Exato. Aí a gente precisa brigar junto com o Estado para que a educação de base seja uma educação padrão SESI. Sim. É bom. isso que eu queria bom. para a educação de Esse base, é um para que ponto daqui a muito bem 14, explicado. 15 anos a gente comece a pegar os alunos e eu ter uma turma de 20, porque é o que eu te falei, hoje os alunos que se formam, eu te garanto que eles sabem o mínimo necessário. Mas o que tinha no passado por causa dessa dificuldade base, isso eu tenho que dar uma palmatória, mas não é porque... É porque a gente tem. Hoje eu tenho, sim, mais alunos se formando com notas de 60, 70, com desempenhos de 60, 70, e no passado eu tinha 90% de turmas formando com 90 pontos, né, nas UCs. Isso porque não tem uma base necessária para a gente poder trabalhar. Mas os meninos sabem o mínimo necessário e eles ainda assim vão ser profissionais que vão se desempenhar na frente. Isso é importante a gente frisar. Ainda existe meritocracia. A meritocracia é para saída, não para entrada. E sempre foi essa a ideia do Senai. O processo seletivo era uma forma de equilibrar o jogo do ponto de vista de oferta e de demanda. Uhum. Ainda existe o processo seletivo, o PSU quer deixar claro, né? Porque às vezes a gente está em Sete Lagoas, sei lá, aqui não tem prova mais do Senai. Porque todas as indústrias compram a ideia de elas fazerem os processos seletivos do aprendiz, ok? Sim. Aqui em Sete Lagoas. Em outras cidades, não. Em outras cidades ainda o Senai faz PSU. Esse é É a realidade. a realidade. Então, o Territorial. processo seletivo existe, nunca foi, não é que foi, acabou. Né? Os processos seletivos ou são feitos pelas indústrias ou feitos pelo Senai. Aqui em Sete Lagoas, da aprendizagem é feito diretamente pelas indústrias. Então, existe meritocracia, até para a entrada, porque processos seletivos continuam existindo, mas principalmente para a saída. E hoje a gente precisa se preocupar em trazer muitos alunos que queiram estudar na indústria, que queiram estudar no Senai, que queiram trabalhar na indústria, porque a gente acredita que isso vai gerar uma sociedade mais próxima. Trazendo a ponte para a inovação, Tiagão, Sim. eu tive a oportunidade, né, de ter essa vivência empreendedora na minha família, entender que empreender é um dos caminhos de desenvolvimento profissional e de carreira. E conheci esse movimento de inovação num contexto, foi até um momento que eu conheci o Thiago, o primeiro Startup Weekend que eu participei lá em Itabira, o Thiago e a Daniela Santana foram os facilitadores do evento, e foi um momento que eu conheci ele, mas depois nunca mais tive contato. Aí quando cheguei aqui, primeira reunião do SHV. Eu nem lembro, cara. Não do lembra? SHV. Então, Braz, assim, é uma coisa que eu tento lembrar, mas eu não sei se era eu, cara. É mesmo, cara. Então talvez a gente está se Talvez. confundindo. Mas assim, como foi? Porque assim. Será que ele era Eu vou eu tinha resgatar cabelo, fotos do não sei o evento. quê, Vou resgatar fotos do Resgata evento. foto lá, mas assim, Talvez eu sempre seja enganado. toda vez que você fala assim, cara, é tipo quando a pessoa chama um nome diferente, fala assim, cara, deixa. Mas de Nossa, qualquer maneira eu não sei, mas não tem problema. mas posso Eu estar acho que enganado. Posso estar enganado. foi assim, porque eu participei de vários eventos, tipo, na época do ecossistema, inclusive, mas especificamente em Itabira eu participei de um evento, mas não foi um ONG Startup Weekend. É mesmo? Então, Mas vamos vocês resgatar, conheceram vamos mais? resgatar. Mas eu estive, Mas eu talvez estava seja no ele. meio, talvez eu fiz Talvez parte. Talvez enfim. eu te vi foi nesse outro evento que você falou Pode e não ser, foi no pode Startup ser. Weekend. Mas Mas assim, né, Thiago? Tem 12 anos, 13 anos. Não tem isso problema, também, tem mais muito tempo. tempo, O que pô. vale é que conheceu, cara. Deixa eu continuar falando. Claro, Pelo não, amor eu de sei. Deus. Mas é Continua. legal isso, porque assim, as peças da memória, né? Não tem problema não. Às vezes a gente fez a conexão lá e tá de boa. É isso aí. E eu gosto muito, cara. Eu acho que esse movimento de inovação é muito legal. Aí fui para Araxá, ajudei um pouquinho lá de novo, né? Legal. No Development Valley. E aqui o SHV, E eu óbvio, tento né? contribuir à medida do possível, mas hoje eu não consigo contribuir tanto mais, as agendas não permitem. Mas é muito legal, é muito bacana participar e ver esse movimento.
principalmente no movimento de pesquisa, desenvolvimento de inovação aplicada. E na educação, né, de fomentar isso com os meninos, né, essa criatividade, indústria 4.0, tecnologia de verdade, inteligência artificial, sistema de visão computacional, isso tudo Legal. os meninos têm acesso lá no Senai. Outro nível. É muito bacana, é outro nível de Não, educação. só para acrescentar o que você acabou de falar, a gente fez a palestra lá para os alunos do Senai, o novo Senai, e Bacana. pô, cara, eles têm um sistema, uma plataforma que tem vários cursos, vários projetos, Sim, velho. o Tudo acesso é online, o diferente. acesso facilitado pra caramba, velho. Como é que o mundo evolui e as coisas É. facilitam muito, entendeu? Pô, na minha época, se eu tivesse aqueles cursos, eu Na estaria época era comendo, disquete, cara. eu tava É. Tinha que comprar um comendo disquete. tudo aquele todo dia, cara, porque O é um outro acesso mundo, mudou, é um assim. acesso facilitado. Hoje, E só que também tem a questão da social. As perspectivas mudaram. E a Hoje- gente precisa dar acesso. Precisa É. dar acesso. Eu concordo com você, Braz. Eu tenho um grande preconceito. Eu te falei, é um preconceito que a gente só muda. Quando a gente fala de preconceito, é um conceito que a gente tem mesmo, que a gente recebeu Conceito e seu. que a gente não consegue mudar. Primeiramente, ou a gente não muda os preconceitos nossos por dois motivos. Ou porque você não teve a oportunidade de ouvir um outro lado, ou porque você é bem ignorante mesmo e você não quer mudar mesmo. Entendeu? Eu sou 90% meu porque eu não ouvi um outro lado que conseguiu me convencer que aquilo era melhor. Que hoje o que tem é melhor do que foi ontem, entendeu? Porque não é porque é antigo que é velho. Tem muita coisa que eu prefiro muito mais uma comida de um fogão a lenha do que de um micro-ondas. Entendeu? E eu ainda tenho essa visão do Senai, não em cima de tecnologia, porque quanto mais tecnologia, melhor. Mas sim da disciplina, dos encargos, da questão soft do skills. mérito, da meritocracia que você acabou de mostrar pra gente, que ainda existe muito ainda, entendeu? Mas talvez seja por ter tantas coisas para serem mudadas, né, o Braz, e ter tanta coisa que vocês têm que fazer, que ele acabou de falar. O Senai tá fazendo um trabalho, cara, que era para ser feito no ensino fundamental, velho. Sim. Entendeu? O Senai tem que abraçar tudo. Não é fácil, Mas você não entendeu? concorda que, por exemplo, se você for olhar, o ensino dos nossos pais, o básico, era muito melhor do que o nosso. hoje. E, tipo, e provavelmente os filhos vão ser. O ensino básico está pior do que eram os nossos. Então, assim, é uma questão bem Acontecendo complexa uma isso. desevolução. Que não né? deveria ser. Não Que verdade. não deveria Tá ser, acontecendo uma esse é o desevolução e não deveria Exato. Eu acontecer. lembro uma coisa, só para finalizar minha parte, pra te dar as Não, palavras, não, Thiago. dá pra... Conversando com uma pessoa próxima de mim, me questionava que, Rafael, as pessoas não conseguem nem mais escrever, porque hoje tudo é digital. Se as pessoas soubessem o quanto é importante você escrever em mão, Sim. não somente por digital, não somente para você entender os negócios, é porque quando você escreve e você coloca, é uma forma de aprendizado muito maior, você decora mais, você consegue segurar mais as coisas na sua cabeça. E é interessante, eu sempre falo sobre esse estudo, da Nestlé, não sei se é da Nestlé, daquele negócio da Danone, né? Que eles fizeram os últimos estudos que eles fizeram, eles viram que caiu muito a venda daquele Danone pequenininho. Agora que você é pai, né, cara? Você vai comprar muito esse Danoninho? Por nada? Vai sim, cara. Não. O Braz, eles Ai, percebiam que as vendas caíram muito daquele Danone. Caiu muito. Por que caiu? Pô, os outros estão vendendo normal, por que o nosso está caindo muito assim? Eles perceberam que de tantas pessoas digitarem na mão, elas estão perdendo o tato de conseguir abrir Coordenação fina. a coordenação Nossa, fina, velho. conseguir abrir o pacotinho. O que eles fizeram? Estrategicamente falando, o lacre. Uhum. Mudou. O mundo muda, a gente tem que mudar junto com ele. Sim. Mas tem coisas que são antigas, todo mundo não tem muito a ver, mas tem coisas que são antigas, que são velhas, entendeu? São antigas, mas que não são velhas, entendeu? E que nós São temos que úteis. evoluir. Eu tô dando como exemplos, São úteis, né? são úteis ainda, entendeu? E o processo de evolução, o Rafael, ele sempre vai ser assim, cara. Uhum. A gente tem saltos evolutivos, que é a mudança, né? Então, a mudança, ela acontece, ela vai, puxa para cima, aí a gente percebe, vai lá no hype, né? Que a gente fala, No e depois hype. a gente tem um processo de entender o que desse hype de tecnologia ou de conceito, de método,
que não é tão bom assim, aí a gente volta para aquilo que é aplicável, dá uma estabilizada e aí depois tem um novo hype. E isso faz parte, cara. Então, a gente tá aprendendo a lidar com esse tipo de tecnologia ainda, porque a gente viu tudo pelo lado bom, agora a gente tá vendo o que é ruim, e vamos equilibrar. Aí vai dar uma caída, a gente teve Experimento mudanças social, né? significativas, é um experimento social. Quanto isso faz bem pra gente, quanto faz mal. E a evolução vai acontecer nesse ritmo, né? Um salto, 2, 3 passos para frente, aí depois dá um passo para trás. Isso a gente vai evoluindo e resgatando, sim, coisas do passado que são importantes e que são boas. É muito natural. Suécia, por exemplo, aboliu total tecnologia na educação de base até, se não me engano, 10 anos, né, antes. E foi o primeiro país a virar a chavinha. Os alunos todos não usavam caderno, mais usavam tablet e notebooks. Uhum. E aí agora não tem mais, Tirou de novo. voltou para o caderno, lápis e borracha, porque entenderam que era necessário para o desenvolvimento dessas competências. E é isso, cara. A gente testa, a gente experimenta. Isso é inovação. É assim que a gente faz o mundo mudar e evoluir. Mas, sim, concordo com você. Não é tudo que é novo que é bom, assim como tem muita coisa do passado que é boa que a gente precisa resgatar. Sim. O Senai também vive isso, né? A gente vai, depois volta e a gente vai trazendo esse movimento. Eu na minha vida, na minha carreira. Mas principalmente, cara, eu acredito que a gente precisa fazer. Só não erra quem não faz. Correto. Então a gente precisa fazer muito. A gente precisa executar, a gente precisa testar e tentar. Até nesse sentido, né? Falo que eu trouxe até um presente aqui para vocês, ó. Fazer uma ponte. No meio acadêmico, as pessoas, elas Obrigado, cara. reconhecem o mérito de um trabalho acadêmico que foi desenvolvido por uma pessoa entregando uma caneta. Caraca. Então, como reconhecimento do trabalho que vocês fazem aqui, cara, no podcast, ao longo da vida, eu queria trazer uma caneta Chique, cara. Ensinar bastante olhar pra contrato, você. E, ó, posso sua aí, Thiago, mais próxima? Que caneta linda, cara, olha. É simples, mas é um presente de coração e com esse simbolismo, né? Na educação Caraca. é muito comum que o reconhecimento por um trabalho bem executado, uma pesquisa, um artigo bem escrito, Muito obrigado, cara. Gere Muito bacana Linda mesmo. mesmo, não. uma referência. Não, eu adoro caneta, cara. Caneta tem toda a representação, né? Espero Adoro muitos presentear as contratos pessoas aqui, com né? caneta. Aqui, ó, de novo falando o que você acabou de falar, ô Braz. Não é porque é antigo que é velho. É isso aí. Isso aqui, se me desse um iPhone, não teria o mesmo apreço que uma caneta cara. que representa algo que você fala assim, opa, você tá virando um doutor. Sabe? Você passou de nível, cara. Isso aqui é incrível. Obrigado mesmo, legal, velho. Obrigado Muito mesmo. bacana. Valeu E mesmo. é um isso, reconhecimento pelo trabalho que vocês fazem, pela história, né? Eu conheci o Fernandinho aqui no podcast, não sabia que, né, no episódio que vocês gravaram com não sei, ele. mas primeiro, né, Fernandinho? Cara, incrível. Vocês, assim, o que eu vejo vocês estão construindo aqui na cidade é bem legal, né? Então, queria parabenizá-los por esse movimento. Questões que a gente discorda são muito positivas. Claro, É claro. importante. Não há nada de errado em mudar de opinião sobre novos argumentos. Sim, né? Então, isso, a gente claro. precisa ter E esse hoje eu olhar. aprendi muita coisa com o Braz, que eu tinha um preconceito que mudou muito minha chave de virada. Às vezes a gente não fala, porque para mudar a minha cabeça, Braz, eu filtro, eu fico calado. Eu não vou te questionar, porque eu vou pensar assim, pô, o cara tá certo. Eu vou encontrar com ele e falar assim, ó, Braz, o que você falou tá certíssimo, cara, porque mudou o negócio. É muito fácil a gente criticar de longe, mas quem tá no jogo todo dia, no chão de fábrica, brincadeiras à parte, né, usando Isso aí. você sabe o que acontece, entendeu? E por eu ter uma visão de mercado, uma visão mais ampla e até mais crítica de governo, de educação, a gente coloca tudo no mesmo barquinho, na mesma cesta e todo mundo vai para o mesmo barco junto, entendeu? E é um grande erro também. Sim. Mas Essa capacidade, né, isso é uma coisa antiga que precisa voltar, que é a capacidade de você sentar com uma pessoa que pensa diferente de você, cara, me fala o que que você pensa, o que que eu posso aprender com É você, isso aí. e isso inclusive, é a radicalização que não é benéfica, assim. mas Isso que eu tenho- tiro muito, eu sou um fã gigantesco dos nossos instrutores do Senai, especialmente esses mais antigos que você falou, porque, cara, meu corte. é muita resiliência, Muito. para poder conseguir sobreviver a essa mudança. Isso. Você cara, falou uma é coisa muita muito real. resiliência. Quando essas mudanças começaram a ser sentidas, muitas pessoas saíram, não acreditavam no modelo que estava sendo proposto. Sim, Agora, as pessoas que ficaram e abriram a cabeça para entender, ainda questionam as coisas, e aí esses questionamentos servem para a gente voltar evoluindo e melhorando, mas estão lá.
vencendo e rompendo junto com a gente esses desafios. Então, vocês falaram que tem muita gente que não quer. Eu vou falar para vocês que não existe ninguém que não quer. Mas tem muita gente que não está disposta a pagar o preço. É verdade. Então, essas são as pessoas que às vezes não ficaram no Senai como alunos ou como profissionais, né, para esperar esse hype. O legal do Se processo estabilizar. do processo do Senai é que é igual Jesus Cristo. Onde tem 99 e uma ficou para trás, vai buscar Acho que aquela o uma. Senai não chega nesse nível, Não, não. mas eu Tá? tô falando, nunca querendo comparar, mas eu digo que o processo do Senai é ter o máximo de número de profissionais bem educados e com uma boa estratégia de educação para que ele consiga exercer uma função excelente da indústria. É isso aí. Porque é pela indústria que ele consegue fazer um papel fundamental na sociedade. E nas E famílias. nas famílias também, É. porque muda tudo. É por isso que eu falo que a estratégia do Senai é uma estratégia fenomenal. Não porque eu estudei nela, porque a estratégia convencional educacional pública do Brasil, você acabou de falar, o que o Paulo Freire fez há décadas atrás foi para aquela Necessário. década necessário. É para aquele Agora, momento. Precisa mudar. o quanto antes. Uma coisa que eu aprendi é, quando ou você morre herói, ou você vive bastante para ver você mesmo virar o vilão. E é pura verdade. Teve a época que o Paulo Freire foi necessário e hoje não é mais. Não é mais. Hoje mudou. Só que, politicamente falando, por ideologias políticas, nós entendemos como é que funciona o negócio. E é nesse momento que ainda não consigo mudar minha mentalidade de, se não for exclusivo, velho, vai voltar para a mesmice de novo. É mais fácil algumas laranjas, uma laranja podre contaminar o saco inteiro Sim. do que o saco conseguir salvar uma laranja podre, entendeu? Esse ponto que me bate ainda e que eu tenho que mudar essa chave ainda, entendeu? E, Rafael, e não é sobre Paulo Freire, cara. É porque se a gente pegar a filosofia do cara é muito boa, tem muita coisa bacana que pode ser aproveitada até hoje. Uhum. E deve ser aproveitada até hoje. O que a gente precisa é tá no hype, vamos voltar ao passado extremo? Não, cara. Não. Vamos pegar o que foi bom e vamos Claro, chegar fazer nos uma meus filtragem termos. boa. Lições Isso. aprendidas, né, cara? O Exatamente. que foi bom, o que é ruim, o que a gente pode melhorar. Exato, tá? A gente não faz isso. Não é uma crítica ao Paulo Freire aqui, até porque eu sou educador e ele realmente fez contribuições muito significativas à educação do Brasil. É uma crítica a gente continuar aplicando algumas metodologias que foram necessárias no passado, com o mesmo extremismo, né? Mas o que mata efetivamente a educação de base hoje no Brasil é a aprovação automática. Isso precisa acabar. Essa questão de aprovação automática, né, cara? Isso precisa acabar. É, E em Minas está tendo um movimento bacana sobre isso, já está evoluindo. uma bombinha, uma dependência faz mal, não. Eu, particularmente, pra mim, Mas fez bom pra caramba. Uma pergunta que eu queria te fazer e que vai buscar muito agora o que o Romeu Zema está fazendo, que é o Trilhos do Futuro. Sim. O que você tem para falar sobre ela? O Senai também está incluso, não incluso? Como é que está essa situação, o Braz? Tem, claro, é um projeto muito legal do governo do estado. O Senai é um dos prestadores de serviço, né? A gente entra nessa parceria como prestador de serviço, é o maior executor do Trilhas do estado, pela capilaridade que a gente tem, pelo número de unidades, mas o Trilhas é um exemplo de seriedade, cara. Não tenho nenhum viés político aqui, mas não tenho nenhum medo de falar bem do Romeu Zema. Sou de Araxá, vi a humildade da família Zema, Claro. vi um projeto muito conciso. Então, tendo oportunidade, faço propaganda sim, porque eu realmente acredito nisso. Os dois, tá? os Então, dois. eu realmente acredito nele como o melhor candidato a presidente que a gente tem, independente do cenário. Agora, a grande questão do Trilhas é o seguinte: dar acesso às pessoas para a formação técnica de base, que é o que estava necessário. A gente tinha muito acesso à educação superior, pouco acesso à educação de base, educação técnica profissionalizante. Então, o Trilhas gera isso que a gente precisa e mostra uma seriedade muito grande. Qualquer instituição de ensino pode se credenciar no Trilhas, desde que tenha qualidade de execução. E a seriedade é tão grande que diversas instituições que receberam Trilhas Futuro e que não conseguiram demonstrar a qualidade e a seriedade nos processos foram descredenciadas no passado. Então, isso continua num ciclo, mas não é um processo de privilégio ou qualquer situação. O governo do estado tem um processo onde instituições são abertas e a gente tem as melhores instituições. Mas pode ter certeza, tem instituição oferecendo cursos via Trilhas, teve um processo de fiscalização, a gente recebe a fiscalização da educação do estado, da superintendência, pessoal muito sério, e o curso é credenciado ou não credenciado.
E quem escolhe qual curso vai efetivamente abrir é o aluno, é o interesse do aluno se inscrever. Então, é um projeto que eu gosto muito desse viés. E Show. vamos agora só para finalizar, Thiago, porque eu vou entrar em Uma hora e meia algumas já. pautas políticas. E só para fechar, estamos com a inscrição do Trilhos Abertos, até Aí, ótimo. dia 2. Isso vale para todas as instituições também, tá? Eu não falo em nome do Trilhas Futuro, mas escolha Senai no Trilhas Futuro. Ótimo. Depois você manda o link para a gente colocar lá no. A gente coloca até dia 2? É dia 2 de outubro. Era até segunda agora e foi prorrogado até dia 2 de Entendi. outubro. Não sei se vai dar tempo na Luan, senão a gente colocaria o link lá pro pessoal. Mas aqui, vamos falar um pouquinho de Bora lá. política agora? Mas sim, já estamos na reta final. Sim, Thiago. Tá problema não. Vamos lá. Nós fizemos algumas palestras também para a Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas. Que é a escola técnica que a gente conhece aqui. A educação da escola técnica, a gente sabe que é diferenciada também das outras escolas também. Sem dúvida. Só que quando você chega na escola técnica, você se assusta. Não pela educação em si, mas pela estrutura que é dada para o aluno lá dentro. Sucateada. A escola está sucateada. A escola é triste você ver isso. E você chega no Senai, pô, robótica, tudo pintado, arvorizado. O ambiente manda muito. Um ambiente que você nasce, você cresce, muda toda essa percepção do mundo. Sim. Por que eu tô falando sobre isso? Um abraço para todo mundo da Escola Técnica. Eu sei que vocês fazem milagre que vocês têm em mãos. Pô, já o Senai, graças a Deus, por existir essa questão privada das indústrias investindo também. Tanto que eu acho também que na Escola Técnica tem ajuda de algumas indústrias. Não sei, corrija se eu estiver errado, Braz. Não sei. Não sabe? Eu vejo uma disparidade muito grande. É o que a gente já vê do mundo social. Quem tem mais grana, tem mais condições, vai ter uma vida melhor, vai ter uma vida com condições melhores, vai ter uma educação melhor, entendeu? E como é que você vê hoje o governo, não somente o município, estadual, nem federal, estou falando macro, junto ao Senai, junto ao sistema FIENG. O que você sente? Ele está ajudando, ele está atrapalhando? Como é que você vê o governo hoje junto ao Senai? Sim, primeiro uma ressalva, abraço para a Stefânia, para o Fred Sim. e para o Matheus agora que está à frente da FUMEP, o Matheus que foi diretor do Recente. SESI do Senai aqui em Sete Lagoas há muito tempo, um grande amigo, um cara que me recebeu, me acolheu aqui em Sete Lagoas, e eu concordo com você que a educação que é feita lá é uma educação de excelente qualidade. Já tive conhecendo a infraestrutura. Em relação à unidade do Senai daqui, é uma infraestrutura realmente que precisa, né, melhorar, mas sinceramente ainda é uma infraestrutura muito à frente da maioria das escolas técnicas que a gente tem no mercado e que consegue fazer um trabalho muito legal. Então, acredito que educação profissional a gente tem que se defender quem faz coisas de boa qualidade. Já falei algumas vezes, né, em oportunidades, que nós não somos concorrentes da escola técnica, a gente não é concorrente do FTM. Se você tem uma escola técnica que faz educação de boa qualidade, a gente não quer concorrer com você, a gente quer que você cresça junto com a gente. Agora, falando sobre a questão do papel do governo, isso é um posicionamento do Brás. Eu acredito que governo muito ajuda quando não atrapalha. Acredito numa teoria de que o Estado deve se dedicar às questões mais essenciais. Deve existir fator social, sim. Quem está com fome não consegue aprender a pescar. Sim. Então, acredito em projetos como Bolsa Família, projetos de recuperação social, acredito que isso deve existir, mas com uma grande estratégia de saída. E estratégia real, porque o governo tem isso lá, o governo hoje, né, tem estratégia de saída no papel, mas isso não acontece. Então, mas principalmente, o governo deve investir em infraestrutura para poder atrair investimento e fazer o Estado ficar cada vez mais independente. E não é o que a gente tem visto em relação às políticas dos últimos anos. E aí eu não estou nem falando só do PT. Falo isso há Fala como muitos todo, anos. né? Política como um todo. Desde que a gente tem Constituição, a gente teve governos historicamente de esquerda, inclusive alguns que a gente não reconhece como de esquerda, né? E eu não sou direcionado à direita ou esquerda. Eu acredito que eu não estou nem aí para isso, né? Até porque as pessoas nem fazem ideia do que é direita e esquerda. Isso nasceu muito antes Com certeza. dessa polarização, né? Esquerda não é comunismo, direita Não não tem é nada a ver capitalismo. com Nada a isso. ver uma coisa com a outra. Mas eu acredito numa economia livre, onde as atividades econômicas sejam
incentivadas, que empreendedorismo seja incentivado e não desestimulado. E com isso a gente precisa ter um governo enxuto, tributos justos e aplicados em infraestrutura. Mas deixa eu fazer uma Isso não pergunta acontece. para todos vocês. O Estado atrapalha. Nesse último governo, muitas vezes você ouviu em notícias, em reuniões, em propagandas, a palavra empreendedorismo. Vocês estão lembrando? Você não ouve. Não. Você não ouve, você não ouve, não ouve, Não. entendeu? E como é que a gente vai brigar? Como é que a gente briga Cara, mas se não for fechando um cercadinho e salvando uma minoria que quer mudar? Esse é o ponto que eu queria finalizar a minha parte, entendeu? Que é um desafio e que o Senai está tentando arduamente, a gente sabe disso, e está tendo sucesso, graças a Deus. Eu espero muito que o Senai, cara, ele perpetue durante centenas e centenas de anos aí, não somente século XXI, mas que dure mais tempo, porque é antigo, mas não é velho. Repetindo, entendeu? E Thiago, para finalizar, faça por favor as perguntas finais que você Deixa o gosta. pessoal, se o pessoal quiser fazer alguma colocação aqui, porque o Rafael trouxe outra pauta, né? Dá para fazer outro podcast Eu tô sobre feliz isso. só de ver o Fernandinho pensando das coisas que eu tô falando, eu já tô satisfeito. Ele ficou Cara, eu pensante. vou ter que conversar com você um monte em off. Tem muita coisa legal do Senai, bicho. Já pediu autorização pro seu pai ir pra você ir lá? Te Mas convidar tá a ir lá, mais cara. mas Você vai lá tem que ir fazer uma lá, visita, cara, tem conversar que ir com os lá. Eu não fui alunos. até hoje, velho. Nossa, eu ia adorar lá, Professor cara. meu, tem professor meu que já formou, já aposentou e eu não fui lá Mas ainda. vai dar terra, já tá A gente coloca. Quem foi seu instrutor? Tá lá ainda até hoje. Cara, Darlan tá lá. Darlan tá lá. Darlan, Geraldo ele não Darlan. foi meu instrutor, mas eu conheci ele. Edmar tá lá? Não. Edmar tá lá. Edmar não foi meu instrutor, mas eu conheci ele. Ah, então não foi Natane, seu professor, não, Natane, hein? Acho que eu Você sei. fez qual curso? Eu fiz eletricista de manutenção e eletrotécnica. É. Mas só que, tipo assim, eu conhecia todos os professores na época minha. Tem um tipo Todos, Alumni, todos. Senai, Alumni, tipo. Que Alumni é tipo. Devia, né, galera que formou. Gostei da bicho. ideia. Pô. Nossa, é Alumni. legal mesmo, né, cara? Não, fazer um não Alumni faz patente disso aí, encontro. não. Vamos fazer. Encontro Senai, Alumni. Não, mas é porque é legal. Alumni, Porque verdade. o pessoal tem essa cultura. Mas enfim, só para finalizar, porque a gente já passou de mais de 1h30 É. e aí a gente tenta fazer o podcast Deve também durar não tão 3 longo. horas. Brasa, a gente tem umas perguntas tradicionais no final. Pra mim. Um livro que para você é muito importante, que te tornou imparável. A gente vai também colocar o Fernandinho para dar ideia do livro também, mas principalmente o Senai aqui. Vamos deixar o Brás falar. Filosofia e frase para você, assim. E aí, olhando para aquela câmera lá, você fala para a galera que te Cara. tornou imparável. Bom, um livro, primeiro leia qualquer livro. Esse é o problema que a gente está vivendo hoje. Isso é um problema também grande, né? O brasileiro não lê nenhum livro quase por Isso ano. aí, leiam livros. Acredito muito que a gente precisa. Eu falei aqui antes de começar a gravar que eu comecei a ler livros de autoajuda e aí eu descobri que Sim. todo livro é livro de autoajuda. Só de você ler, você está se ajudando pra caramba, melhorando seu vocabulário, sua estrutura. Leiam livros antigos, porque lá você vai ter um português mais robusto, vai melhorar seu vocabulário. E indicação de livro, para você, ouvinte, depende muito da fase da sua vida. Então, quando você quiser pensar, aprender a pensar, eu indico livros como O Mundo de Sofia, principalmente para você que é jovem, começar a questionar o mundo, questionar a vida, a realidade da vida. Livros de filosofia no geral, mas O Mundo de Sofia é muito bom, tem uma linguagem legal para jovem. E para você que está pensando em autodesenvolvimento, eu trouxe esse livro aqui para compor o cenário de vocês, um presente para vocês aí também. Obrigado, Brás. Eu falo que na vida a primeira coisa que a gente tem que ter é propósito e Sentido. trabalhar alinhado com o propósito da gente. Esse livro aqui, Em Busca de Sentido, o livro do Viktor Frankl, que é um psicanalista judeu, que ficou alguns anos no campo de concentração, e ele traz Eu quero ler esse livro demais, cara. Eu não conheci ele, você acredita? Ele é o fundador da logoterapia, que é uma terapia Top, viu? focada no futuro, né, e não no passado, como Freud. Sim. E a gente tem uma estratégia muito legal. Aí a frase, vou trazer, tem muitas na vida, vou trazer 2 pra gente aqui que eu acho que é legal. Primeira desse livro, para quem tem um bom porquê, é possível suportar quase qualquer como. Então, quando você Isso tem aí. propósito, Perfeito. entra nessa estratégia de vida. E a outra bem clichê, mas que tem a ver pro link da filosofia, só sei que nada sei. Isso aí. Irmão, a gente tem uma vida, e eu acredito muito nessa filosofia, trago tatuada, literalmente,
eu acredito que a liberdade só se conquista através da busca pelo conhecimento. Então, a minha tatuagem é esse significado. Eu tenho uma rosa dos ventos que simboliza a liberdade. E o norte da minha rosa dos ventos é o Fi. Fi é o símbolo do número da divina proporção, né, da proporção áurea. É o número que é a letra grega que representa a filosofia, Isso. que na tradução Golden é Ratio. sede por conhecimento. Então, eu acredito que a gente aprende, a gente evolui, a gente está aqui no mundo para aprender e evoluir e viver disso. E a minha segunda filosofia de vida é juntar um pouco dessas duas coisas. Estou aqui junto com o Fernandinho cristão também, né? Sim. Uhum. Eu Pelo não menos sou... Cristão. Eu Ele, não ele é sou pastor. E pastor, cara? Não é não, diretamente Não, adepto... sou não. Não sou diretamente adepto de nenhuma dessas religiões tradicionais, mas eu me digo cristão, porque eu acho que o cristianismo ele ensina isso. Você tem um propósito de vida de servir o próximo, de fazer bem para o outro, e você vivendo dessa forma, você tá o tempo inteiro buscando evolução, entender e evoluir, cara. Então acho que junta mesmo duas Incrível, coisas no muito bom. cristianismo. Mais alguma coisa, Thiago? Não, só agradecer aos nossos convidados aqui, o Brás, nosso convidado Fernando Meu, Valgas. meu, Fernando meu, meu Valgas. co-host do co-host. E aí, quem Fernando não se inscreveu, Valgas. se inscreva no Imparável Cast. Comente aqui embaixo para a gente sempre trazer conteúdos aqui para os nossos imparáveis. Então, só agradecer. Fala as redes sociais. As redes sociais do suas, Brás, do Fernandinho também. exatamente. Brasandrade.9. 9 tem porquê, deve dar outro podcast. Então, Braz Andrade em todas as redes sociais, LinkedIn e Instagram, principalmente. O Senai, siga senai.7lagoas, é a nossa página oficial para receber qualquer informação do nosso processo, né, especialmente no Instagram. E estamos aí, para criar conexões e trocar ideias legais. Fernandinho, fala as suas agora, por favor. Minhas redes sociais, LinkedIn, você digita lá Fernando Valgas, Instagram também, Fernando Valgas. Tem um canal no YouTube também inscrito lá, Psicanalizando Vidas, onde eu posto alguns vídeos lá com relação à saúde emocional e outras áreas da vida também. E, no mais, eu queria agradecer a contribuição de todos aqui, a participação desse podcast e mandar um abraço para os meus professores do Senai, os meus amigos do Senai que eu convivi. Foi uma época maravilhosa na minha vida e a gente tem uma tradição até hoje, pelo menos da galera mais antiga, que pelo menos uma vez no ano a gente se reúne para trocar ideia e resenha. Porque, olha para você ver, eu formei em 2006 o primeiro curso. E até hoje eu tenho vínculo com essas pessoas que foi um marco na minha vida. O Senai é uma coisa extraordinária, desde a infância, quando eu já pegava aqueles gibis ali de Senai, até o momento de eu trabalhar na indústria, para mim foi um marco. Então, um abraço para todas as pessoas que eu conheci no Senai, funcionários, instrutores e principalmente também os meus amigos que eu convivi lá. Fernandinho, para finalizar aqui também, para quem não sabe, o Fernandinho vai ser TEDx. Dia 25 de outubro, 25 de TED em outubro. Sete Lagoas. Então, show. Tô muito orgulhoso desse menino. E vou fazer o mesmo que o Fernandinho, mandar um abraço para todos os meus amigos do Senai, professores também. Eu cheguei no Senai e eu vi alguns amigos que estudou comigo mesmo, na minha sala de turma, que virou professor no Senai. Eu falei assim, pô, cara, que legal. E você ver e reencontrar com eles, legal. ver que a minha turma, graças a Deus, uma outra coisa que eu amo falar também, é que na minha turma, você não vê nenhuma notícia em jornais, entendeu? Negativas de pessoas, entendeu? São pessoas que cresceram, têm família, têm uma boa profissão e que tá no caminho certo. E isso que o Senai tem pra gente, cara, que ele traz, eu não vejo nada de negativo do Senai, entendeu? Isso é muito bacana. E a pessoa fala que é até divino. Eu agradeço muito o Brás por ter vindo. Thiago também, nosso petista preferido. E Fernandinho. Fernandinho, finaliza o nosso podcast. Manda um abraço para seus amigos do Senai. Thiago. Você não fez Senai. Mas eu mando um abraço para quem trabalha no Senai, as pessoas que trabalham lá. Inclusive, tem um primo meu que eu descobri recentemente, que é o Gustavo, que trabalha lá no Senai. Ele é meu primo de segundo, mas eu descobri, então tá tudo certo. Vou te matricular no Pode me aperfeiçoamento adotar, do cara, Senai, claro. no curso lá no Senai, para você poder não Pelo menos um ser diplominha. vítima desse bullying mais. Eu acho que você não merece essa carta não, se não fez Senai, tô brincando. Cara. Ô, Fernandinho, finaliza o podcast pra gente, cara, olhando pra aquela câmera ali, ó. Então, pessoal, para você que acompanhou até aqui o podcast, eu te convido a se inscrever no canal,
clicar no sininho das notificações, deixar aí os seus comentários, as suas dúvidas, as suas contribuições, que são importantes também para o canal. E no mais, eu espero vocês, nós esperamos vocês no próximo podcast. Um abraço, um prazer e boa tarde, boa noite ou bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu!